Schopenhauer identifica a vontade com a coisa em si kantiana, enquanto essência de tudo que nos cerca, até mesmo como nossa essência. Este é o caráter de ubiquidade da vontade. Em tudo está presente, na lei de gravitação universal, nos fenômenos da natureza, na origem das descargas elétricas, na fonte do magnetismo, na atração e repulsão dos corpos, nos fenômenos químicos, na mágica que faz com que alguns vegetais se voltem à procura de luz do sol, na fotossíntese, nas larvas dos escaravelhos que escavam troncos para se metamorfosearem. Que mais seria responsável pelo fato dessas larvas escavarem buracos bem maiores do que outras, revelando uma estranha sabedoria ainda em estado larvar, pois que o macho necessita de mais espaço para movimentar suas antenas. É a vontade ainda quem faz com que as aves migrem, acasalem e retornem a seu habitat natural. Arriscamo-nos a entender a libido como mais uma das determinações da vontade, essa energia fundamental, essa força impulsiva identificada por Sigmund Freud. A vontade, portanto, embora una, determina-se nessa multiplicidade de fenômenos que admiramos e buscamos explicações racionais. Nos irracionais, a objetivação da vontade revela-se no nível do instinto. Os animais nascem, crescem, caçam, procriam e morrem, vivem o momento presente e a morte lhes chega de modo natural. Nos momentos de perigo, a ideia da morte lhes chega intuitivamente. No homem, com a capacidade de abstração e da memória, há uma assimilação de conhecimentos passados, uma expectativa de futuro. Ele tem consciência da morte que lhe há de chegar implacável. A vontade, que não se pauta em arrazoados, desperta no homem o querer, o sentimento de posse, o dominar, o afirmar-se. Fundado no egoísmo, com a inteligência à mercê da vontade, o homem pratica toda sorte de ações que chamamos condenáveis. São os crimes, o barbarismo, a crueldade, o flagelo da guerra. Ainda como meio de afirmar-se, a vontade se revela como desejo sexual. A genitália, o órgão corpóreo mais exterior, facilmente excitável, está submetida apenas à vontade. A vontade, representada pelo sexo, opõe-se diretamente ao intelecto. A sexualidade, assim como a vontade, jamais está subjugada à razão. A vontade é a vida em todas as suas dimensões, é a natureza que quer se perpetuar. É a vontade de viver que seria um pleonasmo, dizia Schopenhauer. Abre-se aspas para Schopenhauer. A natureza é pródiga para com a espécie e terrivelmente mesquinha para com o indivíduo. Fecha aspas. O indivíduo entregue à natureza, à sua essência, ciente da morte inexorável, busca nos prazeres o arrefecimento, o consolo para o seu fim. Arraigado ao seu individualismo, ele não percebe que o nascer e o morrer pertencem igualmente à vida, são mútuas condições. A geração complementa a morte e vice-versa. O indivíduo busca em primeiro lugar sua própria conservação e, quando pensa ter conseguido seu intento, procria para dar prosseguimento à espécie. O homem, em verdade, vê no sexo uma das principais fontes de satisfação de seus desejos. No entanto, ele apenas cumpre uma determinação da natureza. A vontade é voraz, é a insatisfação. Um desejo satisfeito requer a expectativa de um outro desejo. Ao desejo satisfeito chamamos prazer, conforme a vontade. Ao anelo irrealizado chamamos sofrimento, uma agressão à vontade. Diante da patente expressão da vontade em suas múltiplas representações,
esse afirmar-se constante que vem suscitar uma miríade de desejos eternamente insatisfeitos e que cumula nossa existência de sofrimentos, podemos nos certificar que a essência da vida é a perpetuidade de sofrimentos. E não poderia ser de outra maneira. Tentemos imaginar um mundo em que todos os desejos fossem satisfeitos de imediato, sem luta, sem exasperações, sem expectativas, sem sofrimento. Em suma, em que se deleitar fosse uma constante. De que maneira agiriam os homens? É fácil prever. Seriam presas do tédio, indivíduos embrutecidos, sem temor, sem mácula, pautados na ousadia e indiferença. A vontade, muito embora irracional, mostra-se conveniente em todas as suas representações. Citamos como exemplo Salmão, que abandona as águas do mar, sobe os rios gelados, galga corredeiras com o objetivo de procriar, de perpetuar a espécie. Feito isso, a morte lhe vem quase que instantaneamente. Vale frisar que Schopenhauer definiu o tédio como uma desocupação da vontade, posto que, neste caso, a vontade perderia seu objeto. O tédio é definido por Schopenhauer como vontade desocupada, isto é, o estado do homem cuja vontade não tem objeto para o qual tender, não tem motivo de desejar e que sente, então, o vazio pavoroso e o peso intolerável de sua existência. Abre aspas para Schopenhauer. A vida, portanto, oscila como um pêndulo de um lado para o outro, do sofrimento ao tédio. Fecha aspas. Identificamos a vontade em algumas de suas múltiplas representações, detectamos seu caráter, percebemos seus objetivos e inclinações. Contudo, como podemos defini-la? Talvez esta dificuldade em fazê-la tenha levado alguns a externar comentários incipientes, como, por exemplo, abre aspas, uma vontade que não quer nada, incapaz de querer, fecha aspas. Ou então outro, abre aspas, não é criadora esta vontade, porque tudo que ela produz é aparência, e o que resolve, miragem. Mas, conquanto nada seja por ela criado, existe, fecha aspas. Recorremos mais uma vez ao próprio Schopenhauer para dirimir nossa dúvida. Abre aspas para Schopenhauer. A vontade, esta não é, ela mesma, nem fenômeno, nem representação, nem objeto. Ela é a coisa em si e, por conseguinte, escapa ao princípio de razão suficiente, essa lei formal de tudo que é objeto. Para ela não existe princípio de onde ela possa deduzir-se e que a determine. Para ela não existe necessidade, ela é livre. Tal é a noção de liberdade, noção essencialmente negativa, reduzido que é a ser a negação da necessidade, a negação da ligação de consequência a princípio, tal como o princípio de razão suficiente impõe. Chamar a vontade livre para em seguida lhe impor leis, leis segundo as quais tem que querer. Tem que querer. Fecha aspas. Essa vontade identificada como a coisa em si, segundo as considerações de Schopenhauer supracitadas, permite-nos entendê-la como nada.